Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de ciências, nós vamos continuar falando sobre a alimentação dos seres vivos. Vamos falar sobre produtores, consumidores e decompositores. A nossa atividade começa lá na página 5. Vamos começar com os produtores. O que será que quer dizer esse nome produtores? Produtores são seres que produzem, mas produzem o quê? Produzem o seu próprio alimento. Então, em ciências, quando nós falamos de seres produtores, significam que nós estamos falando sobre os seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles não precisam se alimentar de outros seres. Eles sozinhos conseguem fazer esse processo. Quem realiza esse processo? Principalmente as plantas. Esse processo em que os seres conseguem produzir o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Além das plantas, a gente tem algumas algas e algumas bactérias que realizam esse processo. Vamos entender o que é esse processo da fotossíntese. O nome fotossíntese, ele significa foto, vem de luz, e síntese de produção. Então, a fotossíntese é um processo de produção a partir da luz. Que luz? A luz solar. Então, as plantas, elas utilizam a luz do sol, mais algumas outras substâncias que nós vamos ver aqui, para realizar esse processo, então, e produzir o seu próprio alimento. Então, vamos observar essa imagem aqui que está lá na página 5 do livro. Olha as setinhas indicando o que está entrando na planta e o que está saindo. Nós vamos acompanhar seguindo a numeração, essa sequência em que acontece o processo da fotossíntese, então. Então, no número 1 aqui, o que está acontecendo? A planta absorve a energia solar. Tem que ter luz solar, senão a planta não realiza esse processo, certo? Então, o primeiro passo é absorver a luz solar, a energia. Segunda parte, o gás carbônico, que é esse que nós eliminamos na nossa respiração, que para nós não é bom, que também é produzido por algumas indústrias, os carros, etc., ele também vai ser absorvido pelas folhas. Olha a setinha aqui indicando que está entrando o gás carbônico. Então, luz solar, gás carbônico. Pelas raízes, a água entra também pela planta e sais minerais, né, nutrientes que tem no solo. E aí a planta utiliza essas três substâncias, energia do sol, gás carbônico e a água que entra pelas raízes, e ela faz essa combinação e produz o seu alimento, que é a glicose, que é esse branquinho aqui, que é um tipo de açúcar. Essa glicose é o alimento da planta. Ela vai usar para tudo que ela precisar, crescer, se desenvolver, produzir frutos, e também vai armazenar. Porque enquanto tem luz solar, a planta está fazendo esse processo. Então, ela não utiliza tudo que ela produz. Uma parte fica armazenada. É essa energia que fica armazenada que vai servir de alimento para os outros seres vivos. Todos os outros seres vivos, eles vão se alimentar ou do vegetal ou de algum ser que come o vegetal. Então, essa energia que a planta produz vai servir para todos os outros seres vivos usarem também como energia para eles. E durante esse processo, que ela usa o sol, o gás carbônico e a água, além dela produzir a glicose, ela também produz o gás oxigênio. Só que o gás oxigênio a planta não utiliza, ela libera para o ambiente. E esse gás é o gás que nós, seres humanos, por exemplo, usamos para nossa respiração. Aqui a professora trouxe um outro esquema, mas que significa a mesma coisa, é igualzinho, só para que vocês possam observar que se vocês procurarem lá, toda vez que vocês procurarem pelo processo de fotossíntese, é isso aqui que vocês vão encontrar. Olha ali de novo, ó, a energia solar entrando, gás carbônico, água e sais minerais. A glicose é produzida, a setinha branca está indicando a glicose, é utilizada por toda a planta e também vai ficar reservado o que a planta não utilizar. Libera o gás oxigênio, certo? Então, a partir desse processo, nós
conseguimos entender o que é produzir. Então, a planta ela faz sozinha isso, dentro do organismo dela. E os consumidores? Como o nome está como o nome está dizendo, eles consomem. Então, eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam comer para poder obter a energia que eles precisam. E eles vão se alimentar de outros seres vivos. E de acordo com o tipo de ser vivo que esses consumidores se alimentam, eles são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros. Vamos entender qual é a diferença então desses consumidores. Os carnívoros são aqueles animais que vão se alimentar somente de outros animais, ou seja, vão se alimentar somente de outras carnes, né? Então, o leão é um exemplo bem típico de animal carnívoro, o jacaré, a hiena, e no nosso livro traz o exemplo também da aranha. Todos esses seres aqui são carnívoros, eles só se alimentam de outros animais. Os herbívoros são os animais que vão se alimentar somente de planta, exclusivamente, eles não comem outros animais. Então, a gente tem o exemplo aqui da girafa, do coelho, da capivara, que é o exemplo que traz no nosso livro, e a vaca. Tem outros exemplos de animais herbívoros, outros que vocês devem conhecer, mas a professora trouxe só alguns aqui. E os onívoros, hein? Onívoros são aqueles animais que eles têm a capacidade de se alimentar tanto de outros animais como de plantas. Então, nós, seres humanos, nos encaixamos nessa classificação, porque nós nos alimentamos de carne, mas também nos alimentamos de plantas. Aí vocês podem perguntar, e quem é vegetariano? Quem é vegetariano, ele faz a opção de não comer a carne, mas o nosso organismo está preparado para isso. Diferente do que acontece, por exemplo, com os herbívoros. O organismo deles consegue absorver energia somente dos vegetais, que não é o nosso caso. Nós conseguimos absorver energia tanto de outros animais como dos vegetais. A galinha é outro exemplo, que ela também se alimenta dos dois tipos. Cachorro, o porco, aqui o lobo-guará, que é o exemplo que está trazendo no nosso livro, certo? E aí a gente vai falar sobre um outro grupo de ser vivo, muito importante, que são os decompositores. O que os decompositores fazem de importante? Eles se alimentam de outros seres, como folhas e frutos caídos e animais mortos. Então, as bactérias e os fungos, eles vão se alimentar do que já não tem mais vida, das folhas e frutos que caem e de animais mortos. E é o que eles fazem? Eles vão transformar esses restos em nutrientes que vão retornar para o solo. E esse processo deles transformar os restos dos seres vivos em nutrientes é chamado de decomposição. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é o exemplo que está lá no livro, né? A decomposição de frutas e folhas. Então, as bactérias estão fazendo essa decomposição. O que na realidade é decompor? É desmanchar, né? Então, olha aqui, se você passar um tempo, depois voltar aqui, você não vai mais enxergar nenhum fruto desse, porque os fungos e as bactérias, eles vão decompor isso, vão desmanchar e aí vão se alimentar disso e liberar para o solo os nutrientes que eles não vão aproveitar. Aqui também tem outra imagem da decomposição de uma maçã. Então, observem aqui o processo que vai acontecendo aos poucos, né? No ambiente, esse processo é mais rápido. Quando nós compramos uma maçã, por exemplo, se nós guardamos ela lá na geladeira, esse processo pode até acontecer se a gente acabar esquecendo aquela maçã lá na gaveta. Mas demora mais, porque na temperatura da geladeira, os fungos e as bactérias demoram mais para agir. Por isso que a gente guarda os alimentos na geladeira. No ambiente, como a temperatura é mais alta, os fungos e as bactérias agem mais rapidamente. A ação dos fungos e das bactérias, desses decompositores, é muito importante. Por que é importante? Vocês já imaginaram se todas as folhas, frutos, animais que morressem, eles não sofressem o processo de decomposição? O que iria acontecer?
iria acontecer que nós iríamos ficar com a superfície da Terra lotada de coisas, né? Ia ter um acúmulo de restos de coisas mortas e às vezes não ia sobrar espaço nem para nós, né? Porque ia ter muita coisa. Porque o processo da vida é assim: nasce, cresce, se desenvolve e morre. Todos os seres vivos acontece esse processo. Então a decomposição ela é muito importante, porque ela tira esse resto de substâncias que ficam mortas e devolve para o solo nutrientes que vão ser utilizados lá pelas plantas no processo de fotossíntese, começando o ciclo tudo de novo. Então, a partir daí, nós vamos para as nossas atividades. Então, a atividade começa na página 8 e vamos fazer a atividade da página 9 também. O primeiro exercício está dizendo aqui que a Mariana ela gosta muito de planta e ela está cuidando de algumas violetas. E aqui está dizendo que ela teve que ter 2 cuidados. O primeiro, plantar a violeta numa terra adubada para poder a raiz tirar o nutriente e também precisa de água. Além da terra com sais minerais e de água, que outro cuidado que a Mariana precisa ter com essa planta? Tem que colocar ela longe dos animais, exposta à luz solar, em um lugar alto ou longe da luz solar. Então, nós aprendemos lá que a planta, para ela crescer, se desenvolver, ela precisa de 3 coisas, né? Nós vimos lá que é o solo, nós vimos que é a água e, além disso, ela precisa da luz solar, além de absorver o gás carbônico. Então, são 4 coisas, né? Vamos ser bem específicos. Então, aqui, o que ela precisa? Ser exposta à luz solar. Porque se ela não tiver luz solar, ela não vai fazer a fotossíntese. Ela não vai produzir o alimento dela e aí ela não vai sobreviver. Esse cuidado de colocar exposto à luz solar, ele é importante para que a violeta possa realizar qual processo? Acabei de falar. Fotossíntese. Aí, nós vamos para número 2. Aqui a gente tem o exemplo de uma planta e realizando o processo da fotossíntese. Aqui a gente tem 3 itens que as plantas vão utilizar, que estão faltando ser colocados aqui. E aí vocês vão escrever o que é específico de cada lugar. Aqui, o que está sendo absorvido pela folha é o gás carbônico, a água ou a luz solar? A luz solar, então vocês vão escrever. A 2, o que está entrando através das folhas? Aqui a gente já colocou a luz solar, é a água que está entrando através das folhas? Não, é o gás carbônico. E pelas raízes, além dos sais minerais que já estão aqui, ó, o que está entrando através das raízes? A água. Então, é só completar o que falta. Na página 9, nós temos a número 3 e a número 4 e 5. Então, na número 3, vocês têm aqui um poema sobre o tamanduá mirim, dando algumas características desse animal, inclusive do que ele se alimenta. Aí, vocês vão lá, na letra A, vão olhar ali no poema e vão dizer, vão circular o que ele está se alimentando, do que ele se alimenta. Então, vocês vão ver que aqui no finalzinho está dizendo que ele come o quê? Formiga e come cupim. Da onde que vem a energia que o tamanduá mirim necessita para realizar suas atividades? Nós já vimos que a energia que nós precisamos vem dos nossos alimentos. Então, do que ele se alimenta? Formiga e cupim. Então, a energia que ele precisa vai vir desses 2 seres. De acordo com o poema, o tamanduá mirim ele é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? Aqui está dizendo que ele come só outros animais, né? Outros seres vivos aqui. Então, ele vai ser um animal carnívoro, porque não está dizendo que ele come nenhum tipo de planta. Número 4. Fungos e bactérias atuam na decomposição de restos de animais e plantas. O que aconteceria se todos os decompositores da Terra deixassem de existir? Como ficaria o planeta sem a ação desses organismos? A professora já falou ali com vocês. Se não tivesse mais a decomposição, começaria a acontecer um acúmulo de seres sem vida, de restos de folhas, frutos, tudo que não sofresse a decomposição ia ficar acumulado na superfície da Terra, né? Porque não tem, vai caindo folha, se não tem esse processo de decomposição, ela vai se acumulando, certo? E na número 5, que vai ser a última atividade, está falando que o Eduardo levou essa banana para a escola e acabou esquecendo dentro da mochila.
Quando ele foi ver, ela estava desse jeito aqui, ó, já começando o processo da decomposição. O apodrecimento da fruta foi causado pela ação de quem? Quem que faz isso? Fungos e bactérias, que realizam o processo de, como chama esse processo? Decomposição. Explique qual é a importância desse processo para o ambiente. A importância da decomposição é o quê? Que ela decompõe a matéria que já não tem mais vida e devolve para o ambiente os nutrientes. Então, ela vai se alimentar do que ela precisa durante esse processo, no caso, os fungos e as bactérias, e aí vai devolver ainda para o ambiente os nutrientes para começar todo o processo da fotossíntese novamente, e aí a planta realizar esse processo, servir de alimento para os outros seres vivos e assim dar uma sequência, certo? A nossa atividade vai ser essa, então. Uma boa atividade para vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar que eu estou à disposição. Tá bom? Até mais!